Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé, porque este é o nosso objetivo, que você receba a palavra de Deus e seja qualificado, aprimorado mediante o poder da palavra do Senhor. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 9 ao versículo de número 18. Está escrito: então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. No devido tempo, mandou um servo aos agricultores para que lhe desse frutos da vinha, mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, mas eles o espancaram também, insultando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Mandou ainda o terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. Disse então o dono da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez eles o respeitem. Mas quando os agricultores o viram, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E tirando fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram que isso não aconteça. Mas olhando para eles, Jesus disse: então o que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. O Senhor é grande, o Senhor é grandioso e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Senhor, neste momento eu te peço, traz luz à revelação, que a tua palavra, Pai, saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Espírito Santo, toma lugar de primazia, toma diretrizes e fala aos nossos corações segundo o teu querer e o teu efetuar. É o que oramos em nome do Senhor Jesus, crendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que tem um contexto. E o contexto desse texto traz a narrativa aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, que Jesus estava em Jerusalém, no templo, ensinando o povo que estava ali diante dele. E a palavra de Deus traz na sua narrativa que quando Cristo está aqui no templo ensinando ao povo, os sacerdotes, juntamente com os escribas, se aproximam do Senhor Jesus e fala para Jesus com que autoridades faz essas coisas. E a palavra de Deus diz, e Jesus voltando-se para eles e o retruca com uma pergunta, dizendo: o batismo de João Batista é do céu ou dos homens? Se me disserdes, da mesma forma responderei a vós. E a palavra de Deus traz a narrativa
que os escribas, juntamente com os sacerdotes, as autoridades eclesiásticas de Jerusalém, se juntaram à roda e começaram a discutir entre si, dizendo: se dissermos é do céu, ele vai dizer: por que então não credes? Mas se disserdes é dos homens, corremos o risco de o povo nos apedrejar. E a Bíblia diz que eles concordaram entre si em dizer para Jesus que não sabia de onde era o batismo de João Batista. E a palavra de Deus diz que quando eles se voltam para Jesus e diz: não sabemos, a palavra de Deus diz que Jesus respondeu para eles: se não vejamos. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E a palavra de Deus no texto áureo que lemos traz a narrativa que após este evento, após este episódio, a palavra do Eterno traz a narrativa que Jesus passa a contar esta parábola que lemos. E Jesus traz aqui alguns elementos: o elemento do dono da via, a via e os agricultores e os servos que o dono da via enviou aos agricultores para cobrar o arrendamento que o dono da via havia arrendado aos agricultores. E a palavra de Deus traz aqui a narrativa no texto que lemos, que este homem que plantou a via, que num determinado tempo ele enviou um servo para cobrar aos agricultores o valor do arrendamento da via. E a palavra do Senhor Jesus traz a narrativa que o primeiro servo foi espancado, da mesma forma o segundo, o terceiro e em quarto lugar, a palavra de Deus traz a narrativa que o dono da via enviou o seu filho amado. E a palavra de Deus diz que quando os agricultores viram que era o filho amado, projetaram em si mesmo em matar o filho, para que a via pudesse ficar para eles. E a palavra de Deus diz que em fazendo assim, estes homens, os agricultores, eles mataram o filho lançando fora da via, e Jesus conclui a parábola dizendo: que lhe fará então o dono da via? Virá e destruirá estes agricultores. E a palavra de Deus diz que os religiosos, os escribas e os sacerdotes disseram que isto não aconteça. E a palavra de Deus diz que Jesus conclui a parábola dizendo: se não vejamos, mas olhando para eles, Jesus disse: então o que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém? Glória a Deus. E a interpretação teológica desta parábola, o dono da via fala de Deus, está falando aqui se referindo ao próprio Deus. A via fala de Israel. E os agricultores, literalmente, está se falando do povo de Israel, juntamente com as autoridades. Os servos que foi enviado pelo dono da via, que é o próprio Deus, fala dos profetas que desde o período que o povo saiu do Egito e toda a sua trajetória até a terra prometida e o seu estabelecimento na terra prometida, Deus sempre enviou profeta ao povo dele quando o povo se desviava, para que o povo voltasse para a presença de Deus. E a Bíblia conta, e também a história conta, que o povo de Israel sempre se rebelaram contra Deus e contra os seus profetas. Uns eles espancavam, outros eles prendia, chicoteava. Por exemplo, o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. E estes servos falam dos profetas. E o filho amado aqui é uma clara referência ao Senhor Jesus. E Jesus, ao contar esta parábola, Jesus está revelando para as autoridades religiosas de Israel o que eles mais tarde fariam com Jesus, que eles o mataria o Senhor Jesus e o lançaria fora da via. E em fazendo assim, haveria juízo de Deus sobre a nação. Porque após eles ter matado Jesus, a palavra de Deus traz a narrativa que houve
depois de Cristo, várias investidas dos inimigos de Israel contra a nação. E no ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadida pelos romanos, pelo comando do general Tito, porque o povo de Israel havia se rebelado em 66 contra o governo romano. Por isto, em 70 depois de Cristo, o povo sofreu opressão dos romanos, porque o exército, sob a liderança do general Tito, invade Jerusalém e acabou destruindo Jerusalém e destruindo o templo de Jerusalém. E voltando aqui para o texto, Jesus ele traz aqui na narrativa desta parábola, em consonância com o registro de Mateus 21 e Marcos capítulo 12, o texto paralelo a este traz a narrativa que houve muitos servos, ou seja, muitos profetas foram enviados. E da mesma forma foi espancado, outros mataram, outros aprisionaram, fazendo maldade com estes servos, com os profetas que Deus o enviava. E não obstante a isto, quando nós olhamos dentro de uma interpretação teológica, quando Jesus faz aqui a referência que a via seria tirada dos agricultores e dado a outro povo que desse fruto, aqui a interpretação cabal está falando que Israel, que foi instituída por Deus para dar fruto, para que por meio da nação Deus fosse manifestado às nações circunvizinhas, e Israel não cumpriu seu papel, mas pelo contrário, rejeitou os servos e também o Filho de Deus. Esta missão de revelar Deus para as nações da terra foi incumbido agora à Igreja de Cristo. E isso não significa dizer que Israel foi excluída do plano eterno de Deus. Mas a partir do momento que Deus transmite, perpassa esta missão para a igreja, Israel agora está sendo tratada. Mas quando terminar a dispensação dos gentios, Deus voltará a tratar-se com Israel. E a partir desta explicação básica desse texto, tanto do texto e tanto histórica, eu quero falar com você sobre o tema totalmente rendido ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Haja visto que para que nós estejamos totalmente rendidos ao senhorio de Cristo, nós precisamos entender o significado de Senhor. O termo Senhor em grego é Kyrios e significa Senhor, Mestre, Dono ou Rei. E partindo desse pressuposto, nós precisamos entender que aceitar a Cristo como Senhor da nossa vida significa dizer que Ele se tornará o nosso dono. E por Cristo se tornar nosso dono, no momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós já não podemos mais fazer aquilo que queremos, ou pensamos, ou desejamos. Nós devemos fazer aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, porque se Ele é Senhor da nossa vida, nós precisamos fazer aquilo que apraz o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos entender a partir desse pressuposto, porque se Cristo é Senhor da nossa vida, nós não podemos e nem devemos fazer as coisas que nós queremos, que nós achamos que é certo. Nós precisamos fazer aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E não obstante a isto, aceitar a Cristo, passamos a fazer parte de um povo eleito, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Se não vejamos 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu amado e minha amada, aceitar a Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas significa que Ele se tornará o nosso dono. E por Cristo se tornar nosso dono,
nós já não podemos mais fazer aquilo que nós achamos que é certo, ou fazer aquilo que nós desejamos. Não, nós precisamos estar rendidos, submisso ao senhorio de Cristo. E por nós estarmos rendidos, submissos ao senhorio de Cristo, isto implica dizer que nós precisamos nos submeter 100% à sua palavra, aos seus mandamentos. Então nós precisamos fazer aquilo que ele estabeleceu segundo o beneplácito da sua vontade na sua palavra. Porque, meu amado, se tornar propriedade de Cristo nos levará a fazer parte de um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13, está escrito que ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, entregar nossa vida a Cristo é permitir que Jesus se torne o nosso dono, é fazer parte deste povo eleito. E quando Cristo se torna Senhor da nossa vida e nosso dono, nós já não podemos mais fazer aquilo que achamos que é certo, aquilo que nós desejamos. Não podemos mais fazer o que a gente acha que é certo. Não podemos fazer mais aquilo que nós desejamos, não podemos mais andar nas sedes da nossa alma. Nós precisamos fazer aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Aleluia! E partindo desse pressuposto, nós precisamos fazer tudo aquilo que apraz o coração de Cristo, que unge a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Mas há pessoas que, mesmo ouvindo a mensagem de Cristo, mesmo sabendo que Cristo é o Filho de Deus, mesmo assim rejeita o senhorio de Cristo e com isto acaba perdendo as benesses que ele pode proporcionar para as nossas vidas, como perdão, salvação, vida eterna, comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. João 10, versículo 11, a palavra de Deus diz que ele veio para nos dar vida e vida em plenitude. Então, rejeitar o senhorio de Cristo nos privará de experimentar das benesses que ele pode nos proporcionar, como perdão, salvação, comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, e a vida eterna e tantas outras benesses que Cristo nos proporciona quando nós nos tornamos propriedade dele, quando nós passamos a fazer parte do povo eleito de Deus. Meu amado e minha amada, muitos rejeitam o senhorio de Cristo e perdem as benesses que ele pode nos proporcionar. Mas nesta noite, você que não tem uma aliança com Cristo, você que ainda não teve o encontro com Cristo, aceite a mensagem de Cristo e se torne um escravo de Cristo, um servo de Cristo, e você começará a experimentar a plenitude da vida de Deus em você e através de você. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, porque ele nos compraste a preço de sangue, ele pagou um alto preço ao subir na cruz, ao verter o seu sangue em favor de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, meu amado e minha amada, eu quero destacar o primeiro ponto desse texto áureo que acabamos de ler. Primeiro ponto, há pessoas que rejeitam o senhorio de Cristo, rejeita a pedra angular que é Cristo Jesus, mesmo ouvindo seus ensinos, vendo os seus milagres, mesmo assim, prefere rejeitá-lo, como no caso dos sacerdotes e dos escribas que não aceitou a sua mensagem. Se não vejamos, Lucas capítulo de número 20, versículo 18, está escrito: mas olhando para eles, Jesus disse: então o que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então os construtores aqui fala, meus amados,
das autoridades de Israel, as autoridades eclesiásticas, que mesmo vendo tudo que Jesus fez, mesmo Jesus ter operado todos os milagres que havia sido profetizado pelas escrituras veterotestamentárias, que o Messias, quando vieste, faria, mesmo Cristo fazendo tudo isto, estes homens vendo, eles preferiram rejeitar o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, no texto áureo que lemos, está escrito na parábola que os agricultores, ao ver o filho amado, disseram: este aí é o herdeiro, vamos matá-lo e nos apropriarmos da sua herança. E foi o que as autoridades eclesiásticas de Israel fez. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles o mataram e lançaram fora da via. Eles abriram mão do que Deus tinha para a vida deles. Porque ao rejeitar Jesus, eles estavam rejeitando tudo aquilo que Deus queria fazer na nação naquele momento. Porém, eles rejeitaram o Senhor. E estes homens, mesmo vendo as coisas que Jesus realizava, que apontava intrinsecamente que ele de fato era quem ele estava dizendo ser, mas mesmo assim, eles preferiram rejeitar a Cristo, a pedra angular. E no presente século, tem pessoas que querem ter um relacionamento com Deus, ter a salvação, ter paz com Deus, e se tornar templo do Espírito Santo de Deus, sem antes se tornarem escravo de Cristo, sem antes se tornarem filho de Deus, sem antes se tornarem um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível. Não é possível ter paz com Deus, ter comunhão com Deus, por meio de meritocracia, por meio de obras, como esses religiosos queriam. Só é possível mediante a Cristo Jesus. Porque Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, está escrito: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio dele que nós temos paz com Deus. Nós não temos condição alguma de ter um relacionamento com Deus, de se tornar templo do Espírito de Deus, ter salvação, ter paz com Deus, sem antes se tornarem escravo de Cristo, se tornar um servo de Cristo. Não é possível. Só é possível mediante o Filho de Deus, porque Jesus, em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por meio dele e somente por ele. 1 Timóteo 2,5, a palavra de Deus diz que só há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não é possível você ter um relacionamento com Deus, fazer parte da família de Deus, do povo eleito de Deus, por meio de obras, por meio de caridades. Não é possível. Você só pode se tornar um eleito de Deus. Você só pode se tornar alguém que pertence a Deus, que tem comunhão com Deus, alguém que é salvo, mediante ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado, nós precisamos, para nos tornarmos este povo eleito, para fazer parte deste povo eleito, só é possível por meio da fé no Filho de Deus. Por meio da fé no Filho de Deus. Amém? E não obstante a isto, estes religiosos da época do Senhor Jesus representam toda uma sociedade que pensa que pode se aproximar de Deus por meio de boas obras, por meio de meritocracia, achando que em fazendo assim pode obter a salvação, ter um relacionamento com Deus. Ninguém pode ter um relacionamento com Deus por meio de suas próprias obras, por meio de suas próprias capacidades. Não é possível. Só é possível ter um relacionamento com Deus, fazer parte da família de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só é possível por meio dele. Isaías 64, 6, a palavra de Deus diz que as nossas justiças
As nossas obras são como os trapos de imundícia diante de Deus. E trapos de imundícia, no contexto de Isaías, no contexto histórico, fala daquele pano que enrolava a ferida dos leprosos, que quando saía havia com um pedaço de carne podre, putrefação. Então, baseado nesse contexto histórico que Isaías cita ali no seu livro, assim as nossas justiças, as nossas obras, comparado ao padrão perfeito da justiça divina. Então, meu amado e minha amada, nós não temos como ter um relacionamento com Ele por meio de meritocracia, por meio de boas obras. Não é possível. Só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E estes homens religiosos da época de Jesus não entendiam isto. Por isto eles rejeitaram a pedra angular, a pedra viva. Mas quem rejeita esta pedra viva, tropeça sobre ela. Então aqui eu destaco o primeiro ponto. Pessoas que rejeitam a mensagem de Cristo, está rejeitando a Cristo, por isto tropeça em Cristo, porque não pode ter um relacionamento com Deus, senão por meio dele. Senão por meio dele. Só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo tipo de pessoas apresentado no texto, aqueles que caem sobre a pedra. Estes são os que ouvem a palavra de Cristo, recebem a palavra de Cristo, mas que não se deixa ser lapidado, tratado por Cristo, para que venha resplandecer a glória de Deus nas suas vidas. Porque o texto diz que todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas mesmo estes que caiu sobre a pedra ainda ficou pedaços, e esses pedaços fala daquelas áreas da nossa vida que nós estamos presos e nós não queremos entregar Jesus Cristo, para que Ele trate nos limpando e nos purificando e nos transformando na sua imagem. Então nós precisamos, meus amados, nós precisamos nos entregarmos a Ele, para que Ele trate das nossas vidas, para que Ele cuide da nossa vida, para que Ele tire das nossas vidas tudo aquilo que fere a santidade de Deus, que vai contrário aos princípios da palavra de Deus. Amém? E não obstante a isto, está rendido ao senhorio de Cristo. Requererá de nós renúncia, entregas, para que nós sejamos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Então, fazer esta entrega é estar rendido ao senhorio de Cristo. É nos entregar a Cristo para que Cristo arranque da nossa vida tudo aquilo que vai contrário à sua vontade, que vai contrário à sua palavra, que vai contrário à vontade que Ele já estabeleceu na sua palavra. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Cristo, mas que não se deixa ser transformado por Cristo, como este grupo que caiu sobre a pedra e ficou despedaçado, mas ainda restou pedaços. E como eu disse, esses pedaços fala daquelas áreas que muitas das vezes estamos presos, estamos enredados, aprisionados e não queremos entregar a Jesus para que Ele arranque todas as mazelas, todo o pecado que nós estamos presos. Então, para que nós venhamos ser aprimorados, qualificados, capacitados, nós precisamos ter este posicionamento de entregar a nossa vida por inteiro a Ele, não uma área e não outra, não todas as áreas, porque ser discípulo de Cristo requererá de nós renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, abnegar a nossa vida, no sentido que nós precisamos renunciar a tudo, requererá de nós coragem e um posicionamento, de abrir mão de tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. Porque ninguém pode ter Jesus como Senhor, ou fazer parte da família de Cristo, ou se tornar propriedade de Cristo,
sem ter este posicionamento de renunciar a si mesmo, renunciar a sua vida, o seu eu, o seu ego, renunciar a uma vida de pecado, renunciar a uma vida de falta de caráter, para que o caráter de Deus seja estabelecido na nossa vida. Então nós precisamos ter um posicionamento de nos rendermos ao senhorio de Cristo. Então, primeiro ponto, aqueles tipos de pessoas que rejeitam a pedra angular. Segundo tipo, aqueles que caem sobre a pedra, mas que ainda resta pedaços. E isto fala daquelas áreas da nossa vida que precisa ser entregue a Ele, para que Ele venha nos lapidar e nos transformar de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Amém? Terceiro tipo de pessoa, aqueles que a pedra caiu sobre e foi reduzido a pó. E isto fala de submissão, rendição ao senhorio de Cristo. Porque quando nós permitimos Jesus dominar todas as áreas da nossa vida, em uma entrega total, nós estamos dizendo, como o apóstolo São Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, este terceiro tipo de pessoas que a pedra caiu sobre e foi reduzidos a pó. Este estado de virar pó fala de rendição ao senhorio de Cristo. Fala de submissão ao senhorio de Cristo, de uma entrega onde não há mais o nosso eu dominando, o nosso eu predominando. Não, nós entramos em um lugar aonde não vivemos mais para nós. Como disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então esse terceiro tipo de pessoas que a pedra caiu em cima e foi reduzido a pó, isto fala de rendição, de submissão total ao senhorio de Cristo. E é este lugar que Deus espera que todo aquele que deseja fazer parte do povo eleito de Deus, de ter uma aliança com Ele, esteja. E se você deseja, você precisa entrar neste lugar. Neste lugar de renúncia, este lugar de entrega, aonde não somos nós que governamos mais a nossa vida, mas é Deus que conduz a nossa vida. Porque no Salmo 32, versículo de número 8, está escrito: eu vos instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Então Deus quer nos instruir. Deus quer nos ensinar os seus conselhos na sua palavra. Ele quer que nós estejamos neste lugar aonde nós estamos rendidos ao senhorio de Cristo, de uma forma sem reservas. Então, meu amado e minha amada, esse terceiro tipo de pessoas, que a pedra caiu sobre e foi reduzido a pó, isto fala de rendição ao senhorio de Cristo. E, intrinsecamente ligado a este texto, a interpretação desse texto, eu afirmo que é este lugar que Deus quer que nós estejamos, aonde, como este grupo de pessoas que a pedra caiu e foi reduzido a pó, e isto fala de submissão, Deus nos quer neste lugar, rendido ao senhorio de Cristo, de uma forma que, quando as pessoas olharem para nossas vidas, ela não mais veja um pecador, mas elas vejam o Filho de Deus que nos santificou e nos transformou na mesma imagem que vem do seu Espírito. Mas para que isto aconteça, nós precisamos ter um posicionamento de rendição, de totalmente estar rendido ao senhorio de Cristo, de uma forma aonde Jesus, ele se torna nosso Senhor, nosso Rei, o nosso dono, porque se ele é o nosso dono, nós não mais poderemos fazer aquilo que nós queremos, mas nós devemos e podemos fazer aquilo que ele já estabeleceu na sua palavra, porque o contexto de Senhor, na historicidade desse texto, fala de um escravo que tem um senhor. E quando nós entramos dentro deste conceito, nós começamos a entender que assim como o escravo não tem autonomia,
não tem domínio sobre a sua vida, mas ele faz aquilo que o seu amo manda e ordena. Da mesma forma, se tornar um servo de Cristo, um escravo de Cristo, nós não mais podemos fazer aquilo que nós queremos. Não mais podemos fazer aquilo que desejamos. Nós precisamos e devemos fazer aquilo que o nosso Senhor deseja e espera de todos nós. Amém? Glória a Deus. Só recapitulando. O primeiro tipo de pessoas fala daqueles que rejeitam a pedra angular, como as autoridades eclesiásticas de Israel rejeitaram a Cristo. Segundo tipo de pessoas, aqueles que caíram sobre a pedra e foi despedaçados. O terceiro tipo, aqueles que a pedra caiu sobre e foi reduzido a pó. E estes fala daqueles tipos de pessoas que estão 100% rendidos ao senhorio de Cristo, e é neste lugar que Deus espera de nós. Não como segundo, que ainda resta áreas que estão presos e não querem entregar para que Jesus o liberte. Deus espera que todos nós estejamos igual esse terceiro tipo de pessoas, que a pedra caiu sobre e foi reduzido a pó. E isto fala de rendição 100% total ao senhorio de Cristo. Amém? Então eu quero orar por você que deseja fazer uma aliança com Cristo, mas você que já tem uma aliança e que ainda não entregou todas as áreas da sua vida e que agora deseja entregar. Então eu orarei primeiro por aqueles que estão entregando as suas vidas. Oremos. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, há pessoas aqui que estão entregando as suas vidas a Ti e que está reconhecendo que precisa de Ti para ter um relacionamento com o Pai. E neste momento, ó Pai, eles estão pedindo perdão. E eu te peço, Senhor Jesus, perdoa seus pecados e escreve seu nome no livro da vida, para o louvor da Tua glória. É o que te peço e eu oro. Amém. Glória a Deus. Meu amado e minha amada, eu quero orar por você também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és santo e totalmente santo. E não pode conviver com o pecado. E não compactua com o pecado. Neste momento, Senhor, aquele, Senhor, que ainda não tem entregado todas as áreas da sua vida a Ti. Neste momento, Senhor, ele está fazendo esta entrega. Recebe, Senhor, esta entrega e traz libertação. Traz na vida dele, Senhor, aprimoramento. Traz na vida dele, Senhor, libertação e transformação para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. E move ele a este terceiro lugar, de estar 100% rendido ao Teu senhorio e o Teu nome seja glorificado para o louvor da glória do Deus Pai. É o que oramos e te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe para outros. Comente aqui neste vídeo. Amém? Um grande abraço.